Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Na Onda das Palavras. Eu sou o Paulo Muhongo, escritor e poeta angolano. Esta semana estamos a falar do grande tema, o grande erro de agir sem pensar. E no primeiro ponto desse grande tema, falamos praticamente sobre onde começa este grande erro, a origem. E vimos no ponto 1 que a origem começa praticamente na pressa. O erro começa na pressa. E vimos nesse primeiro ponto que por vezes basta simplesmente esperar. Basta simplesmente esperar que a tempestade passe. E essa pausa é tão poderosa. Por isso surge uma questão. Por que o corpo insiste em correr à frente da mente? Por que sentimos tanta urgência em agir, mesmo quando o pensamento ainda não chegou? É aqui que entra o nosso próximo ponto, ou seja, o ponto número 2, onde vamos explorar o corpo, esse animal impaciente que tantas vezes nos engana. O corpo que corre mais depressa que a mente. O corpo, como dissemos, é um animal impaciente. Ele quer responder mesmo quando a mente ainda procura as palavras certas. O corpo quer correr mesmo quando o caminho é estreito. Ele quer gritar mesmo quando o silêncio seria mais sábio. É por isso que tantas vezes a nossa vida se desarruma, pois o corpo quer sempre agir em primeiro e o pensamento, por vezes, chega mais tarde. É como um viajante que perde o seu comboio. Eu me recordo, na minha infância, no meu bairro apoeirentado do Golfe, um certo dia, um rapaz mais velho empurrou-me sem razão alguma. O meu corpo não esperou pelo juízo. Respondeu com um muro, bem no rosto desse rapaz. Foi tão rápido que nem percebi que já tinha agido. Só depois, com a mão a doer, é que pensei, e agora? O problema é que o agora já tinha acontecido e não havia pensamento que desfizesse o gesto. O corpo é como um tambor numa banda de carnaval. Bate forte, marca o ritmo, arrasta-nos a dança. Mas se não houver melodia, a música torna-se apenas um ruído. Vivemos assim muitas vezes. A pulsação à frente do pensamento, a emoção a comandar os gestos como se fôssemos escravos de um impulso primitivo. O medo é talvez o mais rápido de todos. Ele não pede licença à razão. Uma sombra na esquina, um sono escuro e já o corpo corre, treme, sua. A mente chega depois, ofegante, a explicar que não havia perigo. Mas nessa altura, já o coração está acelerado, disparado como um cavalo em fuga. A raiva é também muito veloz, tão veloz que se confunde como um fogo. Ela é capaz de incendiar o nosso coração em segundos. Ela nos devora em minutos. Quando percebemos, só restam cinzas. Quantas vezes respondemos a alguém com palavras que queimam? E queimar é sempre mais rápido do que construir, não? É como se o corpo tivesse pressa de se defender, mesmo quando não há ataque real. E quer dizer da euforia. A euforia é como dar um salto sem olhar para o chão. É comprar o que não precisamos. É prometer o que não podemos cumprir. É entrar em aventuras sem pensar na saída. É um brilho que cega e quando abrimos os olhos já estamos longe demais. O corpo corre mais depressa que a mente. Isto é uma verdade absoluta. Mas isso não é um defeito, é a herança da nossa sobrevivência. Os primeiros homens precisavam agir antes de pensar. Para quê? Para fugir do tigre, para se defender do seu inimigo,
para agarrar o alimento. A reflexão veio depois, quando o fogo já ardia e havia tempo para pensar no amanhã. O grande problema é que hoje nós não fugimos de tigres, fugimos de palavras malditas, de mensagens mal escritas, de silêncios mal interpretados. E ainda assim, reagimos como se estivéssemos numa selva. O corpo acelera, o coração dispara, a mão escreve antes da mente pensar ou revisar. E o erro se instala. Lembro-me de uma noite em Havre, depois de eu ter chegado da minha cidade, Natal, Angola. O frio cortava como uma lâmina. Eu esperava o autocarro e ouvi o grito de um homem, um grito em francês. Eu mal compreendi, mas o grito me pareceu tão agressivo aos meus ouvidos e que senti uma raiva subir como um fogo no estômago. O corpo preparava-se para responder, mas o frio foi mais forte. Imobilizou-me o corpo. O gelo me prendia os pés, de modo que deu-me tempo para pensar. Foi logo que percebi que o homem não me insultava. Falava ao telemóvel zangado com uma outra pessoa. E eu quase tinha entrado numa guerra que não me pertencia. Foi o frio que me salvou deste combate. Uma pausa imposta pelo clima. E no espaço dessa espera, a mente conseguiu chegar. Talvez seja esse o segredo. Inventar os nossos próprios invernos. Pequenos instantes de gelo em que o corpo é obrigado a parar e o pensamento pode apanhar ainda o comboio do tempo. Um copo de água antes da resposta. 3 respirações antes da decisão. Um passeio em silêncio antes da palavra final. São os invernos que podemos criar mesmo no meio do calor da pressa. O corpo corre mais depressa que a mente, sim, mas é a mente que conhece o caminho. E se tivermos a coragem de esperar, se aceitarmos a pausa como parte do gesto, então o corpo deixa de ser o nosso inimigo e torna-se um aliado. O corpo é tambor, a mente é melodia. Juntos podem fazer uma música que acalma a alma. Separados só fazem ruído. Por isso, tira o tempo, inventa os seus próprios invernos antes de agir, antes de ouvir o próprio corpo.